acontecer, existem diversos tipos de fatores. Dentre eles vai ser o tamanho da cauda hidrofóbica dos fosfolipídios, tá? Então, quanto maior for essa cauda, tá? Essa cauda lipídica, mais interação vai ocorrer entre elas, entendeu? Então, quanto maior for essa cauda hidrofóbica, vai aumentar ali a conexão entre elas, né? E a capacidade de movimentação dos fosfolipídios, certo? E aí, consequentemente, a fluidez da membrana, ok? Bom, outro fator também que é o fator de teor de colesterol. Como vocês podem ver nessa imagem, entre a fosfolipídio, vocês estão vendo essas bolinhas amarelas? Tá até representado ali o colesterol. O colesterol, ele vai se posicionar entre esses fosfolipídios. E aí ele vai interagir fortemente, né, com eles e vai criar tipo uma espécie de âncora, tá? E aí, consequentemente, vai diminuir a movimentação desses fosfolipídios. Então, consequentemente, vai diminuir a fluidez da membrana, ok? Claro, a temperatura do meio vai influenciar na fluidez da membrana. Tá com febre? Com certeza vai influenciar na fluidez da membrana. A temperatura do meio ela vai acelerar a movimentação das moléculas. Ela vai tornar a membrana mais fluida, tá? Assim, por exemplo, uma temperatura alta com uma temperatura baixa, tá? Temperatura alta, ela vai aumentar a fluidez. Temperatura baixa, ela vai diminuir a fluidez da membrana, ok? Bom, quanto maior a pressão do local onde este organismo estiver, menor é a fluidez da membrana, certo? Como, por exemplo, baleias. As membranas de organismos que vivem em temperaturas baixas e pressões muito altas, como no caso de animais animais marinhos que sobrevivem em locais fundos, certo? Que têm temperaturas altas, temperaturas baixas, na verdade, né? Temperaturas baixas, eles possuem uma maior quantidade de fósforo de cadeias curtas, certo? E um alto teor de fosfolipídios insaturados. Lembram lá naquele slide que eu falei para vocês? Que quanto mais insaturações tiver na membrana, na cadeia fosfolipídica, mais insaturações vai ter na membrana, mais insaturações vai ter, né, nesses fosfolipídios. Então, essas características, elas vão aumentar a fluidez dessas membranas, ok? E essa adaptação ela é muito importante para esses tipos de animais, pois baixas temperaturas e altas pressões, elas podem diminuir excessivamente a fluidez da membrana. E aí, consequentemente, ela vai prejudicar, né, a troca da célula com o meio, né, o meio externo, o meio interno. E daí o conhecimento de que eles são ricos em ômega 3 e ômega 6, que são ácidos graxos insaturados, tá? E entre outras coisas, né, que formam a lipídica ali dos fosfolipídios, tá? Então, Jéssica, por que ômega 6? Ômega 3, ômega 6, isso é nomenclatura, tá, gente? Lembrando lá em química, quando você tem uma ligação dupla em certo local, a gente tem, né, que identificar ali na nomenclatura, né? Posição 3, posição 2, posição 5. Então, seja ômega 3 e ômega 6, quer dizer que eu tenho insaturações no carbono 3, ou no carbono 6, ou no carbono que vai estar numerado ali, ok? Ou seja, essas insaturações são nesses carbonos representados, ok? Então, vamos lá. Deixa eu passar aqui. Quais são as funções básicas, né, ali da membrana?
Caiu no Enem, quais são as funções da membrana? Claro que ele não vai querer resposta subjetiva, né? Ele vai dizer ali várias, vai contar uma historinha ali para vocês e vocês vão ter que ok? Então, qual é a função básica dela? Receber e transmitir sinal. Se uma célula ela precisa entrar em apoptose, se uma célula ela precisa de determinado nutriente, ela vai transmitir sinal, tá? Para outras células vizinhas, ok? As células, elas trabalham em conjunto, tá? Elas trabalham com todas as células do corpo. Nenhuma trabalha sozinha. As células que estão lá no miocárdio não trabalham com as células que estão lá no encéfalo. Não, gente. Todas trabalham em conjunto, sinalizando umas às outras, ok? Outras funções básicas da célula e da membrana são os transportes de substâncias, seja eles ativos ou passivos. Mas, Jéssica, o que quer dizer ativo e passivo? Ativo e passivo quer dizer quando a gente tem gasto de energia, tá? Que é a molécula famosa aí, ATP, que é a adenosina trifosfato, tá? Então, ATP é a molécula de energia do nosso corpo, das nossas células, certo? Então, o transporte dessas substâncias, tanto para a região interna e externa da célula, ela pode ser transportada, né? Seja com gasto de energia ou sem gasto de energia, tá? A gente vai ver mais para frente. E aí, outras funções é a ligação entre o citoesqueleto e a matriz extracelular da célula, formação de vários tipos de junções celulares, tá? Como célula do epitélio, tá? Então, ali, aquelas células do epitélio, elas estão formadinhas, uma colada do outro, como junções celulares, a gente vai estar vendo isso mais para frente, ok? E síntese de celulose, isso tá lá na célula vegetal, tá bom? E a permeabilidade seletiva, mais importante da célula, tá? Ela vai ter ali, ó, ela é uma barreira ali que ela vai decidir quem vai entrar ali dentro da célula ou quem vai sair, tá? Então, um dos papéis fundamental da membrana é a permeabilidade seletiva, tá? Dos critérios, né? Para você não, né? Para a molécula ali tá entrando na célula e saindo. Vai depender do tamanho, certo? Então, quanto menor for essa molécula, mais fácil vai ser a entrada dela, né? E polaridade, tá? A maior parte da bicamada fosfolipídica, ela é apolar, tá? Então, por isso, todas as moléculas apolares, elas vão possuir uma maior facilidade de passar por ela, tá? Então, moléculas apolares, elas vão ter uma facilidade melhor para poder estar passando, ok? E carga, tá? Mas para frente vocês vão ver um exemplo que eu acho que isso vai dar uma clareada melhor para vocês dessa relação de cargas diferenciando, ok? Então, vamos lá. A composição da membrana. Existem três tipos principais de lipídios, tá? Que vão estar ali presentes na composição da membrana, que é o fosfolipídio, tá? O glicolipídio e os esteróis, que é conhecido como colesterol, citoesterol, tá? Então, essas estruturas vão estar ali presentes na membrana plasmática, ok? Os fosfolipídios, eles são os componentes predominantes da membrana plasmática, né? Como eu já falei. E aí, sua estrutura básica é formada por duas cadeias de ácido graxo, como vocês podem ver aqui, essas duas perninhas aqui, né? São formadas, né, por duas cadeias de ácido graxo, saturadas ou não, né? Elas podem sofrer aquelas insaturações, certo? E
ligadas a uma molécula de glicerol, como a gente pode ver aqui representado em bolinha vermelha. Estão vendo? Em glicerol. E aí que, por sua vez, esses glicerol, eles vão se ligar a um grupo de fosfato, que é como se fosse a cabeça ali do fosfolipídio, ok? Então, a membrana seria basicamente assim. As duas colunas de ácido graxo, o glicerol, o fosfato, ok? Bom, os glicídios, eles compõem a membrana, né? Os glicídios são o que, Jéssica? Os glicídios, eles são glicoproteínas, tá? Essas glicoproteínas, elas são açúcares. Açúcares associados a proteínas e lipídios, ok? E aí eles vão trazer proteção e reconhecimento da marcação celular, tá? Além disso, né, que eu esqueci de falar com vocês, ela vai trazer também a adesão celular e a adsorção, tá? Por exemplo, sua capacidade de adsorção, a água ela vai auxiliar no deslocamento de células móveis, como por exemplo os leucócitos, tá? E aí vai impedir que ligações indesejadas aconteçam com a célula, ok? E aí, outra molécula que está ali presente ali na membrana plasmática são as proteínas, as famosas proteínas de membrana, tá? As proteínas de membrana a gente pode chamar elas de intrínsecas ou integrais, e outras proteínas como as proteínas periféricas ou extrínsecas, ok? As proteínas intrínsecas, elas vão interagir, tá, com a porção hidrofóbica da bicamada lipídica e suas regiões hidrofílicas ali que ficam voltadas ali pelo meio aquoso, ok? Já as proteínas periféricas, elas vão se ligar à bicamada lipídica por interações fracas, tá? A gente vai ver isso mais pra frente. E aí, gente, essas proteínas, elas vai estar passando ali, né, moléculas por elas. E aí, vários tipos de transportes, tá? Cada proteína vai ter um tipo de transporte, sendo ele passivo, ativo, precisando ali o gasto de energia ou não. Também tem tipo de transporte do tipo uniporte, cotransporte, simporte e antiporte. Ai, Jéssica, mas esse nome todo... Não, gente. Se vocês entenderem, vocês vão tirar de letra, tá? O tipo de transporte uniporte, o soluto, tá? Quem estudou química sabe. Soluto, que é a parte ali, soluto mesmo, tá? Não é o meio o líquido, o soluto. Ele vai passar de um lado para o outro da membrana facilmente, ok? O cotransporte vai ser o transporte simultâneo de dois solutos, ok? Já no simporte é quando os dois solutos são transportados na mesma direção. E o antiporte é quando os dois solutos são transportados em direções opostas, ok? Então, vamos visualizar isso? No transporte uniporte, a gente vê aqui o soluto, capitem aqui junto comigo, ali o primeiro, ele tá passando em região direto, estão vendo? Então, o soluto, aqui a gente tem no uniporte, e aí aqui a gente tem no simporte e antiporte. Estão vendo? Dois solutos passando simultaneamente, e no antiporte, enquanto um soluto está passando, o outro soluto está saindo, ok? Bom, como eu falei com vocês, existem tipos de transporte que necessitam de gasto de energia e tem transportes que não precisam de gasto de energia. O transporte passivo, ele ocorre a favor do gradiente de concentração, tá?
Ou seja, do meio mais concentrado para o meio menos. Então, por exemplo, quando você tem uma sala cheia de pessoas, mas cheia de pessoas, de repente um fio pega fogo. Aquela porta ali está aberta, mas só tem um trechinho. O que tende as pessoas fazerem? A sair pelas portas, certo? Só que as pessoas vão sair simultaneamente, normalmente, certo? Então, elas vão para um meio onde essa fumaça esteja menos concentrada, certo? Vamos supor que essas pessoas seja o soluto, certo? Então, elas vão para uma parte que esteja menos concentrado com essa fumaça, ok? Então, isso é um tipo de transporte que não requer energia. É uma coisa que vai acontecer normalmente, tá? É saindo da parte concentrada para a menos concentrada. Ali, como eu dei o exemplo, com a fumaça, vão sair com a parte que não esteja, uma parte que não esteja concentrada com fumaça, saindo da parte que está com maior concentração de fumaça, certo? Bom, a difusão simples é a passagem de substância diretamente pela membrana plasmática do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que atinja o equilíbrio de concentrações, ok? Então, é o exemplo que eu acabei de dar agora para vocês. Mas aí, a gente ainda tem a difusão facilitada. Mas, Jéssica, pô, ainda tem difusão simples e depois facilitada? Gente, super fácil. Difusão simples está passando ali simultaneamente, né? Normalmente ali. A facilitada quer dizer que tem alguma coisa ali facilitando. E quem é que está facilitando essa difusão ali, essa passagem do soluto? É a proteína, tá? Então, a difusão facilitada é porque tem algum agente ali facilitando, que neste caso é a proteína, ok? Então, todas as vezes que vocês verem difusão facilitada, é uma proteína que está ali facilitando o processo, ok? E aí também existem tipos de proteína que é chamado de proteínas canais, tá? Também conhecidos como poros, ok? Essas proteínas elas vão facilitar também o transporte dessas moléculas, geralmente pequenas e insolúveis na bicamada lipídica, ok? Como, por exemplo, a aquaporina, tá? Existem também outros tipos de transporte ali, como as carreadoras ou permeases, tá? Nessa modalidade, quando determinada molécula ela interage ali com um carreador, o mesmo muda sua conformação. E aí ele abre um lado oposto, liberando a molécula transportada, ok? Então, ou seja, chegou a molécula ali, interagiu com o carreador, o que ele vai fazer? Ele vai se abrir, ele vai se interagir ali, ele vai mudar de conformação aqui embaixo, e ele vai se abrir para que liberando a molécula, para que ela seja transportada ou para o meio interno, ou quando a molécula estiver no meio interno, querer sair para o lado externo, ela irá fazer o mesmo processo, ok? Bom, aí agora vem a parte que a gente tem o gasto de energia. Quando essa molécula quer entrar, né, para a célula, ela necessita de um gasto de energia, tá? E aí a gente vai chamar de transporte ativo, ok? Então, o transporte ativo, ele ocorre quando o gradiente de concentração, ele requer um gasto de energia. Então, vamos voltar lá para a sala de aula de novo. Naquele exemplo, eu dei um exemplo de sala de aula cheia. Uma sala de aula com capacidade de 40 alunos, mas só que nessa sala de aula tinha 100 alunos. O que esses alunos tendem a fazer? A sair espontaneamente pela porta, né? Porque ninguém quer ficar ali já cheio de pessoas ainda sentindo o cheiro de fumaça, certo? Então, eles vão sair para onde que esteja menos concentrado com o cheiro de fumaça, ok? E com menos pessoas, é claro, né?
Então, o que acontece agora? A sala de aula, aqui nesse exemplo de transporte ativo, a sala de aula com capacidade de 40 pessoas tem apenas 20 pessoas, né? 20 pessoas. E aí, lá de novo, com cheiro de fumaça. O que esses alunos vão tender a fazer? Ah, tá um cheirinho de fumaça aqui, fumaça ali. Vou tentando relevar, vou tentando relevar. Aí o professor fala, gente, vocês vão ter que sair. Mas os alunos estão com preguiça. O que eles vão ter que fazer? Não vai ser uma coisa normal, assim, né? Eles não vão sair espontaneamente, né? Eles vão ter que, né, ter aquele gasto de energia, aquela preguiça para sair, ou se o professor não for lá e botou para fora de sala, certo? Então, isso vai vai necessitar de um gasto de energia, certo? Estão entendendo a diferença? Então, no transporte ativo é necessário o gasto de energia, que é o ATP, tá? Adenosina trifosfato, ok? Como por exemplo, na célula, a gente tem as bombas ou as ATPases, tá? ATPase são enzimas, como a gente já falou agora, né? ATP, então vem de energia, ok? E aí, elas são proteínas diferentes das demais, tá? Dos tipos de transporte. Essa modalidade, ela ocorre contra o gradiente de concentração, ok? E por isso ela necessita de um gasto energético, tá? É o exemplo que eu acabei de dar agora para vocês. E um dos comuns exemplos utilizados aí é a bomba de sódio e potássio, tá? Então, quando você quer lutar com aquela concentração ali maior, tá? Então, você tem aquele gasto maior de energia. Como, por exemplo, aqui nesse GIF, vocês podem ver, sai potássio, tá vendo? Chega o ATP, ajuda o potássio a sair e... Potássio não, o sódio sair, desculpa. O sódio sair e entra potássio. Estão vendo? Agora reparem comigo calmamente. Na região ali escrito fluido extracelular, tem bastante sódio ali, né? E na região intracelular, que é ali no citoplasma da célula, tem bastante potássio, né? Está representado de laranja. Então, o que está acontecendo ali? As duas regiões estão bem concentradas, certo? Então, para o sódio ir para a região extracelular e o potássio entrar para a intracelular, precisa de gasto de energia, porque não vai ser uma coisa assim tão espontânea acontecendo, certo? Ele precisa ali, ó, de uma força ali para poder sair, sabe? Então, o ATP vai ali, ó, olha lá, ó. O ATP vai ali, ajuda, dá esse empurrãozinho, o sódio sai e o potássio entra, ok? Então, essas são as famosas bombas de... ok? Esse daqui é um gifzinho, né, também para você estar visualizando esse tipo de difusão simples, difusão facilitada e transporte ativo, tá? Então, lembra da difusão simples? Eu não tenho proteína facilitando. Já na difusão facilitada, a gente tem a proteína facilitando. E o transporte ativo foi o que eu passei agora no GIF anteriormente para vocês, que necessita de ATP, ok?